Você precisa ser forte para vencer todos os obstáculos que vão aparecer no meio do caminho para querer te paralisar, para querer que você volte atrás. Eu quero te encorajar neste momento. Deixa de lado o que te faz sofrer. Prossiga para o alvo da sua realização, daquilo que realmente você acredite. Você tem um potencial, você tem um valor, você foi chamado, você foi escolhido. E o escolhido, às vezes, ele passa por situações difíceis. O escolhido, muitas das vezes, ele passa por coisas que aos olhos dele ele não poderia passar. Ele não merecia estar passando por aquilo. Mas a Bíblia diz que um servo, por nome Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Mesmo assim, Deus decidiu provar aquele homem, não para precisar mostrar nada para o adversário, por nome Satanás, que invejou Jó. E por fim, Deus permitiu para mostrar a fidelidade daquele homem, não para querer mostrar alguma coisa para o adversário, porque Deus ele não precisa mostrar nada a ninguém ao teu respeito, porque ele sabe da sua capacidade. E ele sabia que Jó ele ia vencer aquela dificuldade. Mas ali é uma experiência para que você possa ver, para que você possa se espelhar dentro da mensagem de Jó e você ver. Jó, ele perdeu seus 10 filhos, sendo 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia diz que Jó, ele fazia banquetes, ele oferecia sacrifício pela vida dos seus filhos. A Bíblia diz que Jó, ele levantava pela madrugada e dizia: ó Senhor, se porventura ou por acaso meus filhos tenham pecado contra ti, eu faço esse sacrifício, esta oração em prol deles. Ó Senhor, eu sou grato a ti por tudo que o Senhor me deu. A Bíblia diz que Jó ele era um homem temente a Deus, que ele se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó, ele contudo, ele mantinha a sua integridade, a sua devoção, o seu caráter diante de Deus estava estampado diante daquelas pessoas da redondeza, a qual Jó ali morava. A Bíblia diz que Jó ele era um homem muito rico, mas ele não deixou subir o seu ego ao seu coração, a sua riqueza. Pelo contrário, ele continuava temente a Deus. E por fim, a Bíblia diz que uma certa vez o inimigo de rodear a terra e passear por ela, ele encontra com o próprio Deus, Criador. E o próprio Deus, aparentemente parece que Deus incita Jó contra o inimigo, querendo já uma provocação. Mas no início dessa reflexão, eu quero que você entenda, ali tinha um propósito. E hoje eu entrei no propósito. Deus queria mostrar para o inimigo, se eu e você for fiel até a morte, não importa o que aconteça, Deus ele tem um de melhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que o inimigo toca em Jó, tira os 10 filhos de Jó, mata os seus animais, tira a sua riqueza. E por fim, a Bíblia diz que o inimigo, não por satisfeito, toca no corpo de Jó, toca na saúde de Jó. Mas contudo Jó, ele não blasfema contra Deus, ele não murmura contra Deus, ele se mantém íntegro à sua fidelidade. A Bíblia diz que Jó, ele é preciso, é necessário que ele se afasta da sua cidade, ele fica afastado, porque está relatado no livro de Jó que as feridas de Jó, os tumores malignos que apareciam sobre o seu corpo, fedia. Já havia um ponto que Jó não poderia mais estar entre a sociedade. E a Bíblia diz que Jó ele se retira. O seu companheiro era um caco de telha, a qual Jó ele coçava as feridas dia e noite, mas sempre acreditando na esperança. Ele sempre dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará por mim. A Bíblia diz que alguns amigos de Jó foram visitar Jó
E vendo Jó diante daquelas situações, antes de eu concluir, eu quero te dizer, tem pessoas que não vão entender o porquê você está na prova, o porquê você está na peleja, o porquê você está na dificuldade. Mas eu quero te dizer que Deus compreende a tua luta, Ele compreende a tua dor. Esses amigos de Jó, ele chega ali por um tempo, observa Jó de longe, e eles não ousam falar palavra alguma, porque ele notava o sofrimento de Jó. Mas o tempo se passou, e segundo a cultura daquela época, os amigos começaram a indagar a Jó o porquê daquele sofrimento, porque para eles, se uma pessoa era rica, se uma pessoa era próspera, se uma pessoa era abençoada, porque Jó, não por a doença, ele era abençoado, não pela riqueza, ele era abençoado. Mas a cultura daquela época, a pessoa tinha que ser rica, tinha que estar bem estável, aparentemente aos olhos das pessoas. E quando aqueles amigos viu Jó naquela situação, pensava que Jó tinha pecado contra o seu Deus. Muitos têm olhado para a tua vida, têm pensado desta maneira. Talvez ele pecou, talvez ele blasfemou contra o seu Deus. Mas tudo tem um propósito. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Deus vai restituir na tua vida. Envergonhado serão todos aqueles que se levantam contra a sua vida. E o mais necessário, Jó, ainda com tudo aquilo, ele se manteve íntegro ao seu Deus, não amaldiçoando, mas abençoando. Porque a Bíblia diz que Jó, mesmo com todo o seu sofrimento, ele não amaldiçoou os seus amigos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jó, ele ora, ele intercede pelos seus amigos. E a partir daquele momento, Deus ele muda o cativeiro de Jó. Ele muda a história de Jó. Eu não sei se a tua história se baseia não conforme a história ou a situação de Jó, mas você está passando um momento difícil, um momento de dificuldade na tua vida. Eu quero te dizer que você não está só. Eu quero te dizer que você vai vencer esta tua peleja, essa tua dificuldade, porque o meu Deus, o meu Senhor, o teu Deus, Ele se levantará por ti. Ele não tarda, Ele não falha. Tudo tem um tempo. E nesse tempo tem um propósito. E eu não posso esquecer. O inimigo ficará envergonhado. E o nome do Senhor será glorificado. Vai ter marcas, vai ter cicatrizes, mas são experiências para você poder encorajar outras pessoas. Por isso é o tema. Coragem. Não desista. Não desanima. Deus é contigo.